Olá, uma boa noite a todos vocês. Quem está falando é Paulo Moreira e Deus tem uma palavra de vitória para cada um de vocês. Vocês sabiam que as pessoas só nos avaliam, só vê algo positivo na nossa vida depois que ele vê algo acontecer? Porque eu não vi ninguém dando testemunho de Daniel quando ele foi levado a cativo pelo rei Nabucodonosor. Eu só vejo as pessoas falando do jovem Daniel depois que ele entra dentro da arena dos leões e os leões não o devoram. Daniel, ele não era homem de Deus porque Deus livrou ele da cova dos leões. Daniel já era homem de Deus antes de entrar na cova dos leões. Daniel já era homem de Deus, e homem de Deus quando chega em um determinado lugar, ele não abre mão da sua disciplina, do estatuto, daquilo que ele aprendeu, dos mandamentos do Senhor. Daniel, ele era homem de Deus, porque quando ele chega no palácio do rei, a primeira coisa que ele muda era o cardápio do rei, porque ele não permitia, porque ele foi ensinado a comer ou tocar em algo que seja contaminado ou consagrado a outros deuses. É fácil agora a gente falar que Sadraque, Mesaque e Abidnego era homem de Deus, porque as pessoas acham que ele era homem de Deus porque ele entrou dentro da fornalha de fogo e o fogo não devorou. Eles eram homens de Deus antes que entrasse no fogo. Ele já era jovem, separado por Deus, que não se contaminava com os manjares desse mundo. É fácil a gente analisar e ver o grande líder que é Moisés. Depois que Deus dá uma missão que com o cajado ele toca sobre as águas do mar e o mar se abre e o povo passa em terra seca. Difícil a gente analisar e ver ele como um homem de Deus quando ele estava lá do deserto, que saiu do palácio real foi perseguido de morte pelo faraó e estava lá no deserto, sozinho, abandonado, fugindo como um fugitivo. Mas Daniel, ele não era homem de Deus porque ele entrou lá dentro da cova dos leões, ele era homem de Deus antes. É fácil a gente falar, Ana era uma mulher de Deus, sabe por conta de quê? Porque ela era uma mulher estéril, pediu e Deus abriu a sua madre e deu o seu filho, o profeta Samuel. Mas o difícil, as pessoas analisar Ana como uma mulher de Deus quando ela estava chorando, quando ela estava se humilhando, e até mesmo o profeta olhando para Ana e diz, mulher, até quando tu vai viver nessa situação de vergonha, embriagada andando sobre as calçadas? Até quando tu vai ficar nesses vinhos, bebendo essas bebidas fortes? E Ana, isso era o seu sofrimento, era tão grande que ela tinha um comportamento de um alcoólatra. Mas ela olhando para o rosto, baixando a cabeça, chorando, enxugando a lágrima, ela olha do olho do profeta e diz, meu Senhor, não sou eu um alcoólatra, uma embriagada, não me contamino com essas bebidas fortes, mas sou uma mulher atribulada de espírito. O profeta olhando para ela e contemplando o sofrimento, diz, enxuga as lágrimas. Ei, levante a cabeça, coloca um sorriso agora sobre o teu rosto, porque o Senhor te concede o desejo do teu coração. Porque as pessoas às vezes, ele só nos analisa, homem de Deus quem tem carro bom, homem de Deus quem tem uma boa conta bancária, homem de Deus quem fala muitos idiomas, homem de Deus muitas das vezes aqueles que não têm falta de nada, mas quando vê um atribulado, um provado, fulano de tal com certeza cometeu algum pecado. Não foi assim com Jó? Jó era homem de Deus quando tinha suas fazendas, quando era o homem mais rico do Oriente, mas quando ele perde tudo, seus amigos não dizem, certamente Jó cometeu algum pecado diante de Deus, porque olha a situação de desgraça que ele vive. Não é por uma situação difícil que você está vivendo que você vai deixar de ser homem de Deus e mulher de Deus. Deus está simplesmente te provando porque Ele quer te aprovar depois. Então seja sábio, levanta a cabeça, não se entristeça por aquilo que as pessoas falem, mas continue confiando que aquele que te chamou, Ele é fiel para te fazer vencedor. Quem te chamou foi Deus. Não importa o que pensa o homem, não importa o que fala o vizinho, não importa o que fala os teus amigos, até mesmo os teus irmãos, os teus conhecidos.
Mas o que importa neste momento é o que Deus pensa de você. E eu, quando olho para um ser humano, que vejo que o ser humano foi criado do pó, acredito, a Bíblia é meu livro de regra de fé, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus não criou o homem à sua imagem e semelhança para ser um projeto de vitória. Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós somos mais do que vencedor e que receba a sua vitória no nome de Jesus.